Primeira coisa que a gente tem para falar sobre ele é: você não é obrigado a fazer a proposta de intervenção na conclusão, tá? Lá nas nossas competências do Enem, nós temos ali a obrigação, a competência número 5, né, de apresentar uma proposta de intervenção, e naturalmente nós temos o hábito de fazer essa proposta de intervenção na conclusão. Por quê? Porque isso é obrigatório? Não, porque é o parágrafo mais oportuno que sobra pra gente fazer isso. Mas existem outras técnicas, gente, de escrita que aceitam, que admitem a proposta de intervenção em outros momentos textuais. Eu já vi redação nota 1000 que tinha proposta de intervenção na introdução, pasmem. Isso é possível, mas é um pouco mais complicado de fazer, requer ali um conhecimento técnico muito grande, uma prática muito efetiva, e eu não oriento a vocês que o façam, tá? Não pelo menos nesse primeiro momento. Vamos usar mesmo o parágrafo de conclusão para fazermos a nossa proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção e como que nós vamos organizá-la textualmente? A proposta de intervenção, gente, como o próprio nome já sugere, ela é uma proposta de saídas e medidas para resolução, ou pelo menos para amenizar aquilo que a gente está chamando de impasse, que no nosso caso é o nosso tema, tá? O nosso elemento norteador. Esse impasse, gente, ele foi por nós destrinchado por meio dos parágrafos de desenvolvimento. Então a gente já apresentou as causas, a gente já apresentou as consequências, nós já tornamos esse texto um texto coeso, já tornamos a nossa argumentação uma argumentação consistente, já comprovamos por meio de repertório sociocultural. A única coisa que está faltando a gente fazer de fato é tentar apontar essas medidas para solucionar ou pelo menos amenizar essa treta, esse problema que a gente está tratando aqui desde o início da nossa discussão aqui, da nossa conversa. Então, como é que a gente vai organizar isso textualmente? Primeira coisa que a gente tem que saber: uma proposta de intervenção, para ser considerada completa, ela precisa apresentar 5 elementos que nós chamamos de elementos válidos. Quais são e o que são esses 5 elementos válidos? São elementos considerados pelo Enem como sendo elementos concretos que indiquem concretude a respeito de uma proposta interventiva. Quem são eles? Os nossos 5 elementos, gente, cada um desses elementos vai representar um nível da nossa competência avaliativa. Carol, o que isso significa? Nossa competência avaliativa, ela tem 5 níveis, e esses níveis eles vão progredindo de 40 em 40 pontos. A gente falou sobre isso na nossa aula inaugural. Cada um desses pontos, gente, eles se referem a um elemento considerado elemento válido. Isso significa, portanto, que se o seu corretor entendeu que dentro da sua proposta de intervenção um dos elementos não foi considerado um elemento válido, você já vai cair um nível nessa competência. Então já é menos 40 pontos. 2 elementos inválidos, menos 80 pontos, e assim sucessivamente. Tudo bem? Quem são esses elementos válidos? Gente, eu utilizo para vocês 2 técnicas, 2 macetes, para vocês conseguirem se lembrar desses elementos válidos, tá? O primeiro e o meu favorito é o demo. Por que eu gosto do demo? Carol é satanista? Talvez, mas não é por isso. É porque o demo, gente, ele nos ajuda a lembrar desses elementos válidos. Quem são esses elementos válidos, portanto? A gente começa com a ação interventiva. Então, imagine que aqui, ó, englobando o nosso demo, nós temos um elemento chamado ação interventiva, e ela sempre, por ser uma ação, vai ser indicada por um verbo, tá? Essa ação interventiva, ela precisa apresentar detalhamento, ela precisa apresentar um efeito, um meio ou modo de realização e o agente responsável por colocar essa ação em prática, tá? Da mesma forma, e partindo do mesmo raciocínio, a gente vem para o nosso vai-a-med. Isso aqui, para quem é vestibulando de medicina, vocês adoram, costumam usar esse macete. Por que o vai-a-med? Ele está dizendo pra gente exatamente o que o demo disse, tá? Só que menos legal. O que é que significa o nosso vai-a-med? O vai é o nosso verbo de ação interventiva. Não é a mesma coisa que eu falei aqui? Verbo de ação interventiva, eu preciso apresentar
um agente, um meio ou modo de realização, o efeito esperado pela ação interventiva e tudo isso de forma detalhada. Preciso apresentar o meu detalhamento, tudo bem? Então temos aí os nossos 5 elementos: ação interventiva, detalhamento, efeito, meio e modo e o agente que vai ser responsável por colocar aquela ação em prática. Dito isso, a gente só precisa agora encaixar dentro da nossa estrutura paragrafal, dentro do nosso desenvolvimento de períodos, quem é quem vai aparecer aonde, qual é o momento mais oportuno, como que nós vamos organizar isso textualmente. A gente começa aqui no primeiro período, gente, como sempre, com um conector. Lembra que eu falei para vocês? Depois da introdução, todos os nossos parágrafos precisam começar com um conector interparágrafo ou interparagrafal. Esse conector, gente, aqui no parágrafo de conclusão, obviamente, precisa ser um conector conclusivo, um conectivo conclusivo. Então, sempre a nossa proposta de intervenção, se estiver na conclusão, vai começar com um conectivo conclusivo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, conectivo conclusivo. E além do conectivo conclusivo, nós temos outra obrigação aqui no nosso tópico frasal da conclusão, que é apresentarmos a retomada da tese. Todo mundo aí se lembra o que é tese? Tese é o nosso elemento norteador no que se refere à nossa opinião ou ao nosso ponto de vista. Não se esqueçam disso. No caso da nossa redação modelo Enem, que a gente está tratando de uma treta, de um problema, a nossa tese se refere às causas desse problema. Ou seja, se eu tenho que fazer a retomada da tese e a minha tese ela se refere às causas do problema, quem é que eu vou retomar literalmente aqui no meu primeiro período? Vou retomar argumento 1 e argumento 2. Muito bem, eu sei que vocês completaram comigo, eu estava sentindo aqui. Argumento 1 e argumento 2. Nos nossos próximos períodos, gente, esses 2 períodos aqui do meio, eles são os períodos mais flexíveis da proposta de intervenção. Tem gente que faz tudo isso aqui em um período só. Em um período só. Coloca todos os elementos da proposta de intervenção em um período só. Está errado? Não. Depende do seu estilo de escrita, tá? A única obrigação que você tem é de colocar, de encaixar todos os elementos da proposta de intervenção. A ordem que você escolhe, que você elege para apresentar esses elementos na proposta de intervenção é irrelevante, contanto que aquele seu período esteja coerente e coeso, tudo bem? Isso significa, portanto, gente, que a gente vai espalhar esses elementos válidos aqui da proposta de intervenção conforme seja o nosso estilo de escrita, conforme seja melhor pra gente, tá? Eu costumo apresentar o agente, a ação interventiva e o detalhamento da ação aqui. Às vezes eu apresento também o meio ou modo de realização, tá? Tudo aqui nesse segundo período. No terceiro período, você pode apresentar o meio ou modo de realização e apresentar também o efeito esperado por aquela ação interventiva. Daí a gente mata todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, todos os nossos elementos, tudo bem? Mas você também pode utilizar o efeito lá no último período, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouquinho, tá? Por quê? O último período, gente, ele serve para nós apresentarmos a retomada ou a recapitulação do repertório sociocultural utilizado na introdução, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que cada um dos nossos parágrafos tem que apresentar um repertório sociocultural distinto, exceto o parágrafo de conclusão? O parágrafo de conclusão, gente, ele não apresenta um repertório sociocultural diferente. É o único parágrafo em que nós vamos fazer a retomada do repertório sociocultural da introdução. Por que a gente faz a retomada do repertório sociocultural da introdução? Olha o raciocínio. Lá na introdução, nós utilizamos um repertório para fazer uma afirmação positiva a respeito do tema. Carol, como assim se o tema é um problema? Mas a gente ainda não tinha falado isso para o leitor.
Quando nós apresentamos o nosso repertório sociocultural, a gente falou para o leitor o seguinte, olha, a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, promulgada lá em 1988, ela garante para o cidadão brasileiro o direito à cultura. Isso é negativo? Não, é um direito assegurado, adquirido. Mas o que a gente fez no período imediatamente anterior? A gente colocou o nosso conectivo adversativo e a partir de então a gente só falou mal do tema. A gente falou o tempo todo que esse direito à cultura não está sendo efetivo. A gente falou que por que ele não está sendo efetivo. Explicamos para o leitor que existe uma parcela da população que não tem esse acesso em virtude de situações financeiras, né, situações econômicas ou de situações sociais, são pessoas que estão às margens da sociedade. Tudo isso foi problematizar o nosso eixo temático, problematizar o nosso tema. A gente repetiu incansáveis vezes para o nosso leitor que aquele direito lá em cima, que era para ser uma garantia da Constituição, não está sendo efetiva. Ou seja, olha o raciocínio, olha essa coisa mais linda que a gente finaliza esse texto. Se lá em cima na introdução a gente explicou, olha, existe esse direito, mas ele não está sendo efetivo, agora a gente está tentando fazer com que esse direito seja efetivo. Como é que a gente está tentando fazer isso? Por meio de uma proposta interventiva. Então é como se a gente estivesse falando para o leitor assim, olha, leitor, se todas essas saídas e medidas, se essa ação com esses detalhes for de fato colocada em prática, aí sim a gente vai ter aquelas garantias citadas lá na minha introdução como sendo efetivas. A gente vai ter a efetividade dessa lei, a gente vai ter a efetividade dessas garantias. Por quê? Porque eu acabei de resolver, ou pelo menos amenizar essa treta, tudo bem? Então lembra aquilo que eu falei sobre o princípio da coerência textual? Que a gente começa e finaliza falando exatamente sobre a mesma coisa? É assim que a gente finaliza o nosso texto. O mesmo repertório que a gente usou lá na introdução, primeira coisa que a gente escreveu no nosso texto, vai ser retomado como a última coisa que nós vamos escrever no nosso texto. Fez sentido para vocês? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Ele não é bem um exemplo, né? Porque ali a gente só fez um parágrafo de desenvolvimento, então a gente precisaria retomar 2 desenvolvimentos para colocar aqui no exemplo. Mas eu coloquei para vocês aqui um esqueleto que tem como vocês terem uma boa base de como é que a gente desenvolve uma proposta de intervenção e quais são os elementos que tem que aparecer ali, tá? A mesma coisa que eu expliquei aqui para vocês, mas aqui eu deixei as lacunas para fazer um pouco mais de sentido, tudo bem? A gente começa com o nosso conectivo conclusivo, conforme tem explicado aqui no nosso organograma estrutural. E daí a gente fala que, portanto, argumento 1 e argumento 2 carecem de solução. O que é esse argumento 1 e esse argumento 2? No caso do nosso exemplo, são os aspectos sociais e os aspectos econômicos. Então, nós teríamos escrito assim, ó. Portanto, os aspectos sociais e econômicos inerentes a esta questão carecem de solução imediata. Tá? Ficaria dessa forma. Assim, cabe ao... Daí a gente tem a lacuna do agente, que pode ser o governo federal. São órgãos governamentais, gente, que têm poder de mudança social, tá bem? Então, são aqueles órgãos que a gente costuma chamar de instituições. É o governo federal, é a escola, são os ministérios, as secretarias, as organizações não governamentais. Tudo isso depende de como vai ser o desenvolvimento do raciocínio da sua proposta interventiva, tá? Cabe ao governo federal, por meio... Olha só que mecanismo interessante é esse aqui, ó. Por meio... Como é que a gente indica o meio ou o modo de realização de algo? Por meio desses mecanismos linguísticos, tá? Vocês costumam utilizar, gente, para indicar o meio, um termo chamado através. Muita gente utiliza o governo federal, através do Ministério da Educação, através do Ministério da Economia. Por que a gente não utiliza mais o através? O através, ele tem uma semântica muito forte de atravessar. Como se fosse mesmo atravessar um rio, atravessar uma parede. E aqui a gente está utilizando uma semântica mais circunstancial. Então, o ideal é que a gente utilize por meio ou por intermédio de. Tudo bem? Então, nosso governo federal, por intermédio do Ministério tal, por intermédio da Secretaria de Cultura, deverá promover ou promoverá. Lembre-se que esse verbo, gente, ele não pode vir na condicional, de jeito nenhum.
A gente não vai dizer nunca que o governo pode promover ou poderia promover, seria o ideal se o governo... Não. Essa ação interventiva, ela precisa ser concreta. A gente tem que deixar claro para o leitor que nós temos ciência daquilo que nós estamos propondo e que aquilo é, de fato, efetivo, é concreto, não é um ideal, não é um sonho. A gente vai entender que aquilo seria colocado em prática, tudo bem? Então a gente vai dizer que o governo federal deverá promover campanhas educativas, campanhas que visem informar alguma coisa. Essa questão das campanhas, gente, é muito importante porque vocês têm a mania de falar que o governo federal deverá promover campanhas de conscientização. Todas as vezes que você escreve que campanha de conscientização é uma ação interventiva concreta, morre uma fada. Sério. Fica triste, amigo, por favor. Campanha de conscientização tá triste aqui, ó, juro. Tá sendo. Por que campanha de conscientização, gente, é um tiro no pé como ação interventiva? Conscientização não tem como ser uma ação concreta a respeito de algo. Tem como eu chegar em você, aí eu pego aqui a conscientização, aí eu abro sua cabecinha e tô lá, tome conscientização. Tem como fazer isso? Não. A conscientização, gente, ela pode ser, no máximo, um efeito esperado pela ação interventiva. Por exemplo, você pode dizer que o governo federal, em parceria com a mídia, deverá promover campanhas televisivas ou televisionadas e gratuitas para toda a população com o objetivo de gerar conscientização a respeito de algo. Aí sim, tá suave. Por quê? A conscientização, ela pode ou não ser o resultado da ação interventiva. Então, daí, gente, partindo desse pressuposto que a conscientização ela vai ser ali no máximo o nosso efeito, a gente já finaliza essa parte da ação interventiva, tá? O detalhamento. É importante a gente falar do detalhamento, porque detalhamento, gente, você pode detalhar tanto a ação interventiva, ou seja, como, quando, por que ela vai ser colocada em prática, quanto você pode detalhar também outros elementos, tá? Como, por exemplo, o agente. Como que é o detalhamento do agente? O detalhamento do agente, ele ocorre, na maioria das vezes, por meio das parcerias que a gente vai estabelecer entre o agente e outros órgãos governamentais. Então, naquele momento que eu exemplifiquei para vocês, o governo federal em parceria com a mídia, ou o governo federal em parceria com as instituições de ensino superior. Isso já é um detalhamento do agente, mas o ideal é que o detalhamento nós foquemos na ação interventiva. Sério. Uma ação interventiva muito bem feita, ela é muito bem detalhada. Então a gente explica que essas campanhas, por exemplo, elas serão televisionadas, elas serão gratuitas, tem que ter o acesso, ou melhor, a população tem que ter o acesso, toda a população tem que ter esse acesso. Por quê? Porque tudo isso torna a nossa proposta de intervenção mais palpável e mais efetiva. E esse é o objetivo do Enem, ao pedir para nós, enquanto candidatos, que façamos uma proposta de intervenção, tá? Continuando, a gente vai dizer que, dessa forma, será possível, e aí a gente vai apresentar o efeito, tá? O efeito, gente, ele aparece juntinho aqui, ó, da nossa recapitulação do repertório sociocultural. Quando a gente fala para o nosso leitor que dessa forma, somente assim, como finalização, a gente já indica para o leitor que é o efeito da nossa ação interventiva. O que é que ela vai gerar nesse problema de positivo? Como é que ela vai intervir positivamente nesse problema? Então, é aquilo que eu expliquei para vocês aqui no início da nossa discussão de proposta de intervenção. Esse é o momento que a gente faz a recapitulação lá do nosso repertório sociocultural da introdução. Se lá na introdução nós utilizamos esse repertório sociocultural para explicarmos para o nosso leitor que ele não está sendo efetivo, aqui na conclusão a gente vai fazer o oposto. A gente vai dizer que se essa proposta de intervenção for colocada em prática, aí sim o nosso repertório sociocultural vai ser efetivo. E falando especificamente do nosso repertório sociocultural utilizado como exemplo, as leis, a Constituição ou a nossa Carta Magna estará sendo efetiva no que se refere à garantia
ao direito à cultura que nós temos enquanto cidadãos brasileiros. Okzão? Combinado? Tamo de boa sobre isso aqui? Jura pra mim? De mindinho? Levantem os mindos. Levanta os mindos, menino, por favor. Levanta o mindinho. Os mindos? Tudo certo? Ah, o mindinho, o dedo mindinho. É porque promessa de mindinho não pode ser quebrado. Senão seu mindinho fica preto Não, e cai. mindos? É o mindo. O dedo do Saber mundos. mindinho. Mindinho. Mindos nunca ouvi falar, não. Todo mundo de hoje, mindinho. Um beijo, amados. Até a próxima. Tchau.